seja com todos nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida aí. E que esse momento que vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Estamos na dependência da palavra, porque é ela que nos dá vida, força, alegria para prosseguir caminhando com Jesus, não é? Hoje nós vamos estar meditando algumas passagens na Bíblia, que são escrituras que vêm falar ao nosso coração, ensinamentos que o Senhor Jesus deu ali, quando Ele estava aqui na sua missão de amor, e hoje temos a alegria de ver a palavra do Senhor, o que Ele deixou para nós. Aqui em Mateus capítulo 9, no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 9, fala do chamado, o Senhor Jesus já chamando, convidando para que o seguissem. Fala de Mateus, o chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhes: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui traz ao nosso coração uma lição, um amor tão grande. Jesus ali na sua caminhada, convidando, e vidas iam seguindo, assim como Mateus, aquele cobrador de imposto, que estava ali, o Senhor passa, chama e ele o segue. E o Senhor Jesus, ele sempre teve um amor tão grande, se importar sem ficar fazendo separação de pessoas, se era esse ou aquele. Não, aqui fala do Senhor Jesus ali com muitos, com pessoas ali que precisavam do seu socorro, das suas misericórdias. Estavam ali comendo com o próprio Jesus Cristo, quer dizer, havia uma união. O Senhor ali, ele não estava olhando se era esse ou aquele para o seguir, mas ele estava demonstrando o seu amor com todos que estavam próximo dele ali. Aqui veja que, quando fala assim, estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos,
muitos publicanos e pecadores. Quer dizer que havia pessoas de todo tipo ali, ao redor do Senhor Jesus, comendo. E o Senhor Jesus não estava criticando ninguém, fazendo separação ali. Mas os fariseus começaram a perguntar por que o mestre come com esse povo aí, com os publicanos, e aí falando, né? Porque não havia amor nos seus corações, aqueles ali que estavam julgando, e quando essa palavra vem, ela vem ensinar o nosso coração que o julgar, olhar, criticar, aqui quando eu vejo, eu falo, mas o próprio Jesus estava ali, com aquele povo que precisava dele. Jesus foi criticado. Então, isso traz ao nosso coração que nós não podemos nos levar por aqueles que às vezes olha e critica, fala alguma coisa, porque aqui o próprio Jesus fazendo bem ali, amando as pessoas. Jesus era criticado pelos fariseus. Ali havia uma crítica, como ele é mestre, está com pecadores, havia um julgamento ao próprio Jesus. Então, isso nos ensina que o que temos que ter no nosso coração, fazer a obra de Deus, não se importar com aquilo que alguém fale, porque se falaram com Jesus, imagina conosco, né? Mas Jesus ali, ele não deixou de fazer a sua obra. E Jesus, ele presta atenção em tudo. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está tendo uma caminhada com Deus, tendo uma vida de sinceridade com o Senhor, saiba, Jesus contempla a sua fé. Jesus vê tudo. Ele olha, ele está atento a tudo. Aqui interessante que quando os fariseus ali estavam julgando, né? Porque o mestre come com pecadores, Jesus diz para eles, olha o que Jesus diz. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisa de remédio, que precisa de médicos, que precisa de médicos, mas sim os doentes. Aqui, o Senhor Jesus está dizendo para nós que Ele se importa conosco, que Ele vê tudo, não importa o que fale de você, a maneira que estão pensando, se você está andando com Cristo, Ele vê, Ele ouve, assim como esses fariseus ali, interrogando, criticando, Jesus estava ouvindo. E ele ali dá a sua resposta. Isso nos alegra, porque o Senhor Jesus diz que Ele se importa conosco. Ele ouve, Ele sabe tudo e Ele nos ama. Aqui o Senhor Jesus demonstra um amor tão grande quando Ele diz que Ele veio para os necessitados, para os doentes. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes, para curar. Então, Jesus, cada vez que nós meditamos nas Escrituras, nós trazemos à nossa memória que assim Ele se importa conosco. E o que Ele quer de nós, o que Ele quer ver no nosso coração é isso aqui.
Olha o que Jesus diz. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O Senhor ali, ele passou essa lição para que aprendesse. O que o Senhor Jesus quer? Ele quer misericórdia. Ele quer que haja amor no nosso coração. Não adianta fazer sacrifício, coisas aí que muitas vezes só para aparecer, mas não tem um amor verdadeiro por o seu próximo. Jesus aqui, ele nos dá essa lição. Ele mandou ali que aqueles fariseus, aqueles hipócritas, fossem aprender o que era misericórdia. Misericórdia. Olhar para aqueles que necessitam. Olhar para aqueles que precisam tanto de um socorro. Aqui o próprio Jesus, ele fala para aqueles fariseus ali. Vão aprender o que significa isto. Qual desejo que ele queria era esse, e qual desejo que ele deseja também de nós, na nossa caminhada, é que haja misericórdia, é que haja amor no nosso coração. Assim como ele falou ali para aqueles, também ele nos ensina. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quer dizer, o Senhor se importa. O Senhor se importa com vidas. E sempre Ele está chamando, convidando para andar com Ele. Aqui, veja que ali aquele homem, aquele cobrador de imposto, ele seguiu Jesus. E Jesus é isso a cada dia que nós vemos, ele continua chamando, fazendo esse convite para andarmos com ele, para ter no nosso coração o amor do Senhor Jesus. Aqui ainda em Mateus, no capítulo 9, continuando aí, versículo 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Toda a caminhada de Jesus, nós vemos que ele procurava levar a sua palavra, procurava evangelizar, falando de salvação. Aqui a palavra de Deus diz que ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. O Senhor Jesus, o
propósito dele era levar a palavra, era levar a mensagem de salvação, pregando as boas novas, pregando a palavra. E hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, também nós precisamos ter no nosso coração esta alegria, que o Senhor Jesus, Ele se importa conosco. E é por isso que a palavra vem, ela tem que ter domínio sobre a nossa vida e saber que o próprio Jesus, esse foi o propósito dele, de trazer salvação. Através dos ensinamentos, através da palavra, aquele povo ali, que não tinha esperança. Porque, amados, da mesma forma hoje, se nós não dermos ouvido à palavra de Deus, se nós não ouvir a palavra, não meditar na palavra de Deus, não viver a palavra de Deus, nós vamos estar também perdidos, sem esperança. Mas por que aqui fala que o Senhor Jesus ali, ele ia andando, anunciando as boas novas? Hoje também nós temos a alegria de ter a palavra de Deus que sempre está vindo ao nosso coração, para nos fortalecer, para nos dar esperança para prosseguir. A palavra de Deus a cada dia, quando ela vem ao nosso coração, ela vem trazer a nossa memória, como seguir, como prosseguir a nossa caminhada com esperança. Aqui o próprio Jesus, ele estava levando ali aquele povo a palavra, conforto, a esperança. E hoje nós temos a alegria também de termos a palavra de Deus. E esse é o convite, que cada vez que você para meditar, para ouvir, que você receba no seu coração. E você creia que Jesus, ele teve esse amor. Ele teve essa preocupação de se importar com aqueles que estavam ao seu redor, com aqueles que caminharam ali. O Senhor Jesus, ele ia ao encontro também de pessoas. Ele ia a cidades, lugares, sinagogas, anunciar a palavra de Deus. E essa palavra hoje, ela é anunciada também para nós, porque é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, vem confortar o nosso coração, para dizer que não estamos sozinhos. Olha aqui como diz a palavra. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus tem esse poder também, amados. Ele tem isso também para nós. E é por essa razão que nós precisamos a cada dia nos alimentar da palavra, viver a palavra, crer nesse Jesus que andou aqui na terra, que fez milagre. E esse mesmo Jesus também, através da sua palavra, ele opera, ele cura, ele tem esse poder. Ele se importa conosco. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Porque não tinha a direção da palavra de Deus ali. Jesus vendo aquela multidão, Jesus ali fala de salvação, de vida eterna.
O Senhor Jesus ali, ele contempla a aflição daquele povo, o desespero. Mas o Senhor traz ao nosso coração o conforto. Não importa a aflição que estamos passando, a palavra de Deus, ela vem para trazer refrigério, para dizer que o Senhor se importa conosco. E nós não estamos sozinhos. Ele é o nosso pastor. Aquele que olha, que vê, conhece as nossas dores, as nossas lágrimas. Ele contempla tudo isso. Aqui quando a palavra diz, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. O Senhor quer dizer para nós que Ele se importa conosco. E nós não estamos desamparados, porque o Senhor, Ele contempla, Ele vê todas as coisas. Mas uma coisa, Ele quer ver confiança, busca em nossos corações. Ele se importa. Ele é um Deus de misericórdia. Ele se importa com os seus. Que ninguém venha sentir-se desamparado, abandonado. Não, o Senhor está dizendo para você que Ele tem compaixão. Assim como Ele falou ali para aqueles fariseus, disse que o que eles tinham que aprender era ter misericórdia, saber o que era misericórdia. Aqui o Senhor Jesus, Ele fala que Ele é um Deus de misericórdia, um Deus que tem compaixão dos seus, para todos aqueles que estão aflitos. Que no seu coração você receba essa alegria, que você receba essa direção do Senhor. Seja qual for a aflição, declare aí, o Senhor se importa comigo. O Senhor sabe, o Senhor está vendo a minha aflição. E Ele é um Deus de misericórdia. Exerça a sua fé em Jesus. Exerça a sua fé na palavra do Senhor, que hoje é dada aos nossos corações. O Senhor, Ele traz esperança, Ele traz vida através da sua palavra, que é deixada, que é pregada, levada, para que possamos prosseguir, crendo que temos esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, que se importa com os seus. E aí ele diz para os seus discípulos, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que Jesus disse isso? A obra de Deus é grande, o ministério, mas são poucos que quer trabalhar, quer viver, quer estar perseverando a cada dia com Deus. Mas o Senhor anima ainda os seus discípulos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A obra de Deus é grande, mas são poucos que querem ter a responsabilidade, que querem ter uma vida, uma caminhada com Deus. Mas o Senhor ainda diz que é para pedir, peça a Deus que envie. Peça,
A Deus que envie trabalhadores para a sua seara. E é isso. A cada dia vamos pedir ao Senhor que envie vidas, que venha estar disposto a trabalhar, a fazer a obra do Senhor. São poucos os trabalhadores, porque são poucos aqueles que querem ter uma vida, uma caminhada com Deus. Mas o Senhor ainda nos ensina que é para pedir, e Ele vai enviar vidas com compromisso, com honra na seara, que é a obra de Deus. Então, não é para desistir. Vamos prosseguir amando o Senhor, fazendo a sua obra com zelo, caminhando. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, vamos fazer de bom grado, para o Senhor, com gratidão. A seara é grande, a obra de Deus aqui na terra, mas são poucos os que têm o compromisso de honrar o Senhor, de estar a cada dia caminhando. Mas o Senhor quer ver isso em nós. E por esta razão que a palavra vem dessa forma. E Ele convida. Aqui você veja o convite, a direção, Jesus ali andando, consolando e falando de salvação. Que é isso que o Senhor quer trazer aos nossos corações, cada dia. E tem também aqui, seguindo na palavra de Deus, seguindo aí na frente, capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Então aqui o Senhor Jesus, Ele ainda fala da prioridade que Ele tem que ser na nossa vida, que Ele é na vida daquele que começa a andar com Cristo. Que é interessante quando fala aqui da família, vem dizer ao nosso coração que nada é prioridade no nosso coração, que nada pode ser prioridade a não ser Cristo. É Ele que tem que estar em primeiro lugar. Como a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que que fala dessa forma? Porque quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas, as bênçãos do Senhor, na família, no financeiro, na nossa vida, há uma diferença quando buscamos, quando priorizamos Deus, prioridade. Por essa razão que aqui fala assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, eu não posso colocar o meu pai, a minha mãe, seja quem for, primeiro no meu coração. Não. Primeiro é Deus. Prioridade
é Deus, soberano é Deus na minha vida. Então Jesus fala dessa forma, quando fala da família, porque a família é algo que nós queremos priorizar. Sim, devemos amar a nossa família, honrar, porque a família é o bem maior aqui na terra. Mas nós não podemos colocar acima de Deus, nunca. Acima é o Senhor. Porque é Ele que nos deu a família. Então eu tenho que honrar o Senhor, ter total dependência em Deus, apresentar a minha família como um bem maior que o Senhor me deu aqui na terra, que o Senhor nos deu, mas não que eu vá priorizar acima de Deus. Então aqui o próprio Jesus, ele fala dessa forma: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Já pensou, amados? Se eu coloco meu pai ou a minha mãe, eu não sou digna do Senhor, porque Ele está dizendo que Ele é prioridade na minha vida. Quem ama seu filho, aí vem e fala do filho, da filha, né? Mais do que a mim. Fala, né? Do pai, da mãe, do filho, da filha. Então, tudo isso são algo que traz ao nosso coração a responsabilidade, o amor, a dedicação que nós devemos ter com Deus. Prioridade. E ele diz mais: e quem não toma a sua cruz não me segue. E quem não toma a sua cruz não me segue. Não é digno de mim. Quer dizer, qual a cruz, amados? A nossa caminhada com Jesus. Se eu não honro a palavra de Deus, se eu não tenho uma vida com Deus, o próprio Jesus Cristo, os seus ensinamentos ali, ele estava deixando e hoje é deixado para nós. Se eu não honro o Senhor com a sua palavra, eu não estou carregando a minha cruz. Eu não sou digna do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus quer? Que cada um de nós carregue a sua cruz. A sua cruz, a responsabilidade de honrar a palavra, de viver aqui, priorizar o Senhor, ser misericordioso como Ele ensinou. Então, tudo isso a palavra de Deus traz ao nosso coração para dizer e nos ensinar a maneira que devemos viver aqui na terra. E ainda, aqui só para finalizar, o Senhor Jesus ainda ele faz um convite, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aqui ainda o Senhor Jesus vem falando. O convite é: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados. Quantas coisas, irmãos, o mundo tem trazido para nós, para nos sobrecarregar, para nos afastar de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele continua com esse convite maravilhoso. Vamos até Ele, vamos até Jesus. Vamos nos achegar a Ele, porque Ele é aquele que traz o refrigério para nossas almas.
É Ele que nos dá a palavra para prosseguirmos a nossa caminhada. E é por essa razão que a palavra de Deus, ela sempre vem para nos ensinar a correr para o Senhor. E o convite, veja que toda a direção desta palavra, Jesus vem convidando, Jesus vem dando a direção. E aqui ainda, maravilhosamente, ele diz: venham a mim. Olha, ele convida todos, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Não importa o cansaço, a angústia, a fadiga, a dor que está aí no seu coração. Na sua caminhada, mesmo que você... Porque quando nós meditamos, nós achamos que o Senhor nos chamou, nós estamos andando com Ele. O Senhor é nesse momento de angústia, de dor, de aflição, sobrecarregados, porque tantas coisas estão vindo para nos oprimir, para nos afastar de Deus mesmo. Mas o Senhor diz: olhe para mim, venham a mim. E é por esta razão que nesta noite vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E Ele está pronto para nos dar o renovo, o fortalecimento, a graça para prosseguir a nossa caminhada com Ele. Porque é Ele que é um Deus de misericórdia. Ele sabe e Ele nos ensina o que é misericórdia. Ele quer misericórdia, não sacrifício. Ele quer caminhada com Ele. Ele quer dar alívio. Não importa o peso, a dor, a aflição, o que está sobrecarregando você. Importa que Jesus diz: venha, meu filho, eu estou aqui para te ajudar, para te dar a direção. E a palavra de Deus, ela tem esse algo precioso, que é abrir os nossos olhos, trazer à luz aquilo que está tão escuro, está difícil a caminhada. O Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, tem esse poder. E Jesus faz o convite: venham a mim, todos os que estão cansados e carregados. Aleluia, Jesus. E eu lhes darei descanso. Então vamos descansar no Senhor nesta noite. Vamos entregar, seja qual for a aflição, aquilo que não podemos, pela nossa força, pelo nosso agir, não tem jeito. Mas vamos entregar para o Senhor, porque Ele nos convida e Ele pode nos dar a direção certa e nos ajudar. Por esta razão, a palavra do Senhor é tão poderosa, e que fale ao seu coração e você receba esse refrigério, essa paz, e corra para Jesus. Corra para Jesus, porque Ele está pronto para te dar essa paz que só Ele pode dar. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, e desde já eu agradeço pela sua atenção. Que Deus te abençoe.